Oi, gente! Eu sou a Yasmin, gravo vídeo de livros aqui pro YouTube e hoje eu vim gravar Lidos de Abril. Tô conseguindo atualizar tudo, gente. Se você não viu meus dois vídeos anteriores, corre lá pra ver porque tá muito legal. Mas foram lidos de janeiro, fevereiro e março. Fevereiro e março eu fiz tudo em um vídeo só. Eu fiquei um tempo aqui com esse canal parado e aí quando eu voltei eu queria atualizar os lidos do ano, né, de todos os meses. E eu tô conseguindo, já estamos em abril, agora só falta maio e aí eu já vou estar atualizada, né, gente, porque a gente já tá em junho. Tô muito feliz com isso. Em abril eu li 7 livros e eu vou falar um pouquinho de cada um deles com vocês. Mas antes de tudo, já deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra me ajudar, comenta, compartilha com algum amigo que você acha que vai gostar do vídeo e me segue no Instagram. Meu cenário tá aqui de novo, tá, gente? O Snoopy tá escondido hoje. Mas temos o Harry, temos o Snoopy, temos a minha almofada da Grifinória. Agora vamos pro vídeo. Bem, já começamos abril muito bem com uma fantasia que a minha amiga Duda me indicou. Beijo, Duda. É o livro, assim, da vida dela. E fazia um tempo que ela insistia pra eu ler esse livro, eu enrolei. Mas eu li Quarta Asa, da Rebecca Yarros. Gente, esse livro eu dei 5 estrelas. Já deixo aqui registrado que eu amei. Foi uma fantasia incrível pra mim, tá? Ele conta a história da Violet, que no mundo onde se passa essa história, a gente tem cavaleiros, que são pessoas que se conectam a um dragão, eles desenvolvem poderes a partir disso, né? Então, cada pessoa ali, dependendo da conexão que ela tem com o dragão, desenvolve alguma habilidade, algum poder, enfim. É muito difícil, tá? É muito difícil. Tem a escola lá dos cavaleiros. É muito difícil passar pra essa escola. É tipo um instituto militar, assim. E a família toda da Violet passou por essa escola de cavaleiros. Só o pai dela que era escriba. E a Violet sempre quis ser escriba. Que são as pessoas que mexem com os arquivos, com relatos históricos, porque tem todo um contexto de guerra também. E a mãe dela meio que obriga ela a ir para esse centro de cavaleiros. E para você chegar lá, você tem que passar pelo parapeito, que é tipo um muro que divide a divisão dos cavaleiros de todo o instituto. E você tem que atravessar. E, tipo, é muito difícil, porque é bem escorregadio, tem vento, tem tudo que pode atrapalhar. E, coitada, né? Muita gente já cai e já nem consegue entrar na divisão dos cavaleiros. E aí o livro começa assim: a Violet indo pra essa divisão. Só que a Violet, gente, ela nunca treinou pra isso. Ela é muito pequena, muito magrinha. Mas ela não é indefesa. Já deixando isso claro, porque tem personagens que são, ela não é. Não é mesmo. Ela é muito inteligente. Inclusive, a inteligência é a maior arma dela. Tem várias pessoas que falam isso durante o livro. Ninguém acredita no potencial dela. Ninguém acredita que ela vai sobreviver. Ela vai lá com a cara e com a coragem, com a inteligência, com a cabeça dela. Nesse meio tempo também tem o Zeida. Teve uma rebelião há alguns anos atrás. E os líderes dessa rebelião, eles foram todos sacrificados. E os filhos deles foram alistados. Eles são obrigados a se alistar para o exército, que é, no caso, a divisão dos cavaleiros, né? E todos eles têm uma marca da rebelião, que é tipo uma tatuagem, assim, sabe? Então dá pra você identificar eles. Tem umas regras também que eles não podem ficar sozinhos e tudo mais. E o Zeida, ele é filho do líder dessa rebelião, gente. Então, assim, né? Todo mundo olha pra ele assim meio torto. Inclusive, a irmã da Violet fala pra ela ficar longe dele. Só que ele é muito lindo, perfeito, maravilhoso, né? Tem toda uma tensão ali entre eles. Só que a primeira vez que a Violet vê o Zayden, ela fica uau. Mas rola uma tensão ali, entendeu? Ai, gente, primeiro que eu amo a Violet como protagonista, entendeu? Ela é, assim, muito inteligente. Todo mundo fica falando, ai, você não vai conseguir, você não vai, tudo mais. Inclusive o Dan. Gente, vamos falar do Dan. Eu nunca gostei dele. Eu nunca gostei. Ele é o melhor amigo da Violet e eles se reencontram ali na divisão. E, tipo assim, desde o início, eu entendo, sabe, que ele quer proteger ela e tudo mais. Mas, assim, cara, que chatice. É um instinto de proteção, querer guardar ela num pote, entendeu? É um negócio chato, é uma obsessão, é uma possessividade. Eu entendo o instinto de proteção que ele tem por ela, eles são amigos. Mas, tipo, ultrapassa o nível, sabe? Mas, ao contrário do Dan, eu amo o Zayden. Desde o primeiro momento que ele apareceu, eu amei ele. Lindo, perfeito, maravilhoso, te amo, tá? Te amo, Zayden! A Violet e o Zayden tiveram química desde o início, sabe? Eles exalam química. E essa, assim, agora falando do universo em si, essa é uma das melhores fantasias que eu li esse ano, sem dúvida, gente, sem dúvida. O universo todo é muito incrível, todo o sistema que a Rebecca construiu é maravilhoso. O fato de ter dragões só melhora tudo, inclusive amo os dragões desse livro, tá? Amo, 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 amo. Da série, personagens que eu também amo, Liam. Meu Deus, eu amo tanto Liam, gente. Ele é simpático, ele é fofinho. Ele é meio que a sombra da Violet.
E eles falam isso durante o livro. Eu amo demais a amizade que eles constroem. Eu amo. E o final? O final foi um caos completo. Eu fiquei em choque, eu derramei lágrimas. As cenas de batalha nesse livro, elas são muito incríveis, sério. A forma como é descrita as batalhas, você fica assim, oh meu Deus do céu, o que tá acontecendo, sabe? Incrível, genial, maravilhoso. A última frase desse livro me deixou em choque, tá? A última frase, gente, literalmente a última frase. Você fica assim, quê? Mas é muito bom, muito, muito bom. Recomendo muito Quarta Asa, tá demais. Só acho que a Rebeca tem que lançar os próximos livros logo, gente. Que é isso? Depois, eu fui pra um suspense, tá? Eu li Tudo ou Nada, da Jennifer Lynn Barnes, eu acho que é assim que se fala o nome dela. Esse livro, ele é da série dos Naturais, que é uma série de 4 livros de suspense YA que acompanha vários personagens, mas principalmente a Cassie. Devido às experiências que ela teve na vida dela, ela desenvolveu um dom de observar as pessoas e meio que saber como as pessoas vão agir em seguida, ou como as pessoas agiram e tudo mais. Ela é muito observadora nesse sentido. E ela tem um passado meio sombrio, assim, em relação à mãe dela, porque a mãe dela foi encontrada sem vida no camarim dela e ninguém sabe o que aconteceu e tudo mais, ninguém nunca achou um corpo. Então, um dia, o FBI contata ela e ela passa a morar numa casa, que é a Casa dos Naturais, onde a gente tem vários adolescentes com vários dons diferentes. Então, tem uma adolescente que consegue saber exatamente quando a pessoa tá mentindo, tem uma que é a Sloane, que é a minha favorita, inclusive, te amo, Sloane. Ela tem dom com os números, né? Então ela sabe todas as estatísticas de tudo, ela é muito inteligente. Aí tem o Dan, que ele tem o mesmo dom que a Cassie. Tem o Michael, que consegue ler as emoções das pessoas perfeitamente. E a que consegue ver mentiras, se não me engano, é a Lia. Liz. Ai, sou péssima com nomes. Neste livro aqui, que é o terceiro, a gente acompanha. Não vou dizer muito sobre ele, porque eu acho que seria spoiler dos outros, né? Mas a gente acompanha ainda os naturais. Nesse livro, eles vão meio que para um hotel, e aí tudo acontece nesse hotel e tudo mais. Eu amo livros com Found Family. Eu amo quando a Found Family ela se forma de uma forma natural. E aqui nesse livro é totalmente isso. São personagens muito diferentes, que no início tem várias diferenças ali, que acabam, né, se desenvolvendo entre eles, uma tensão. Por cada um ter vivido um trauma diferente, enfim. Mas eles se juntam de uma maneira tão linda, gente. Sério, a união que eles formam, a família que eles formam é muito linda, muito incrível. Como eu falei, todos têm seus defeitos, seus traumas, suas experiências de vida, mas eu amo todos eles mesmo assim. Esse livro aqui, ele foca na Sloane, e eu acho que é por isso que ele é um dos meus favoritos. Porque eu amo a Sloane demais, demais, demais. Por a gente conseguir entender mais ela, eu só amei ela mais, entendeu? Só que assim, gente, ela é muito boa da matemática e tudo mais. E esse livro, ele tem muitos plots que envolvem matemática. E eu fiquei meio confusa, porque assim, eu não sou uma pessoa de exatas. Eu e exatas não somos compatíveis. Então, eu ficava meio assim, calma, que eu tinha que ler várias vezes pra poder entender o que estava acontecendo, porque aqui são plots chocantes. E além de ser chocantes, ainda tem a ver com o número, e é uma leitura que tem que fazer com bastante atenção, porque a autora, eu acho que ela é genial. Ela escreveu Jogos de Herança, que é uma série que eu também gosto muito. E então ela vai encaixando ali cada detalhe, e se você perder uma coisinha, você se perde no que tá acontecendo. E o último capítulo desse livro me levou pra um lugar que eu jamais imaginava, assim. Quando eu comecei a ler as séries naturais, eu não sabia que ia levar pra esse lado, e eu gostei muito, tá, que levou pra esse lado. Eu dei 4,5 estrelas pra esse, e eu comecei a ler o próximo livro logo em seguida. Então eu li logo depois Conflitos de Sangue, que é o último livro da série. Último mais ou menos, né? Porque eu vi que a autora já quer lançar o próximo, mas o final desse aqui já é fechadinho. O suspense principal é fechado aqui. Eu amei! Eu dei 5 estrelas. Pra mim, não teria como ser um final melhor pra esse livro, entendeu? Eu comecei a história já esperando pelo desastre, porque foi tanto desastre nos outros livros que eu tava assim, tá, quando é que o negócio aqui vai acontecer? Quando é que, entendeu? Quando é que vai tudo dar errado? Muitas coisas deram errado nesse livro, tá? Muitos desastres aconteceram, mas eu acho que ele levou pra um lado, como eu falei, muito diferente do primeiro livro. É muito mais obscuro, mais sinistro, assim, sabe? Ele vai indo pra um lado que eu não vou falar qual é, porque não, eu quero que vocês vão ler sem saber de nada, porque eu acho que a experiência melhora muito em livros de suspense. E é muito incrível, muito genial, porque a autora, ela já dava indícios disso desde o primeiro livro, só que aqui ela desenrola tudo e é muito incrível.
É o meu favorito. Eu acho que ele fecha tudo com chave de ouro. Eu acho que aqui todos os personagens estão mais desenvolvidos, estão sabendo lidar melhor com tudo. É uma coisa que eu esqueci de falar, gente. Esses livros, eles têm romance, tá? É um triângulo amoroso entre o Michael e o Dan. Eu falei isso no vídeo passado, mas eu tenho time. Eu não vou falar qual é o desfecho desse romance, mas eu tenho time. Meu time é o Dan, tá? Sempre meu lado é do Dan. Além do romance, que eu acho que a autora desenvolve muito bem, aqui, todas as ações, nesse livro, a gente já tá conhecendo muito de cada personagem, porque a gente já passou pela história deles. Então, eu acho isso incrível, incrível. Os plots do final me deixaram em choque. Eu dei uma choradinha no final, porque é triste, tadinho dos meus personagens. Mas tem um final legal, muito incrível. Eu fiquei com o coração quentinho por eles. E eu quero saber, tô curiosa pra saber, na verdade, o que a autora vai fazer com o próximo livro. Porque, como eu falei, eu achei que esse aqui fechou muito bem as coisas, não deixou nenhuma ponta solta. Pelo menos que eu tenha percebido, né? Porque eu também não sou muito boa de perceber as pontas soltas. Mas deixou tudo muito fechadinho. E eu queria entender o que vai acontecer, sabe? Então, estou animada e com certeza eu vou ler. E com certeza recomendo muito toda a série, tá? E aí, nós vamos para um romancezinho que eu estava enrolando bastante para ler, gente. Eu já tinha começado a ler esse livro algumas vezes. E eu sempre parava, assim, no início, porque eu tinha um certo preconceito com a premissa. Que é o erro de Off Campus, o segundo livro de Off Campus, que conta a história do Logan e da Grace. Este livro eu dei 3,5 estrelas, tá? Como eu falei, eu tinha um preconceitozinho com a premissa. Eu gostei muito de O Acordo. Inclusive, eu me forcei um pouquinho a ler esse, porque ia sair a série. Eu falei, não, tenho que ler, gente. Tô travada nesse, porque eu não posso ler os próximos, e aí eu não consigo também ler esse, mas enfim. A premissa é a seguinte, eu não sei se eu posso falar isso, então eu vou falar que o Logan, ele tem uma queda por uma pessoa que ele acha que ele tá apaixonado. Tipo, essa pessoa namora. Em algum momento, assim, uma noite que acaba dando errado, que assim, ele ia pra uma festa e aí ele acaba batendo no dormitório errado e por acaso é o dormitório da Grace. E aí ele entra, ele fala assim, não, deixa eu pedir um Uber e tal, e eles acabam assistindo um filme e aí eles acabam ficando ali. Ele gosta e tal, e eles começam a se encontrar em outros momentos. Só que, como eu falei, o Logan acha que está apaixonado por outra pessoa. E aí dá muito errado, porque, tipo, em algum momento, como é que ele vai fazer isso, né? Ele acha que ele tá meio que enganando a Grace, e aí dá um problema gigantesco. Ele acaba, em algum momento, tipo, fazendo uma bosta gigantesca, e ele tem que reconquistar ela, por isso que o nome do livro é O Erro. Então, são 4 livros de Off Campus, né? Se vocês nunca ouviram falar dessa série, que inclusive virou realmente uma série na Prime Video, tá fazendo maior sucesso, eu tô amando. Eles são jogadores de hóquei e tudo mais. Eu tava travada pra ler esse livro justamente por causa dessa premissa. Gente, esse negócio dele achar que tá apaixonado por outra pessoa, eu ficava assim, tá, calma, o que vai acontecer aqui, sabe? Só que nessa questão o livro me surpreendeu bastante, porque depois que eu comecei a ler, depois que eu realmente peguei o livro, falei, não, aqui agora eu vou ler. Agora eu vou ler. Eu gostei dos personagens, das interações deles. Eu gostei muito do Logan, tá? Não se enganem por essa sinopse, assim. Não criam preconceito por isso, tá bom? Vale a pena a leitura. Os personagens são muito fofinhos juntos. Eu acho que o Logan, ele é um dos mais fofinhos, assim, dos 4 meninos. Ele é muito incrível. É trabalhador, honesto, entendeu? Gosto muito dele, de verdade. Gosto muito também da Grace. Ela é muito fofa, mas ela sabe impor limites quando a situação pegou, sabe? Ela soube botar ele pra correr atrás dela e eu adorei isso, achei ela uma diva. Tem uma amiga da Grace que, tipo assim, elas são amigas de infância, mas eu odeio ela, gente. Que menina insuportável. Ela fez uma coisa no livro que eu fiquei assim, não é possível que essa menina fez isso. Muito sem noção, total. Mas assim, eu gostei do casal, achei eles fofos. Por que eu dei 3,5 estrelas? Eu achei que em alguns momentos, certos assuntos do livro não foram desenvolvidos, entendeu? Eu achei que a autora tava correndo pra chegar no final, pra acabar com essa história, e acabou que não desenvolveu certas partes. Inclusive, eu acho que o livro ele deveria ter mais páginas. Eu apoiaria isso, sabe? Eu gostaria de ler mais, de ver o casal se desenvolvendo mais. Isso eu acho que é uma crítica a quase todos os livros de Off Campus pra mim. Eu acho que falta, tipo, esse desenvolvimento, uma conversa entre o casal, uma comunicação, um negócio. Não tanto com a Grace e o Logan. Eu acho que eles não têm tanto problema com isso. Mas eu achei isso meio corrido, por isso que eu tirei essas estrelas. Mas eu dei boas gargalhadas com os meninos. Eu acho que o Found Family desse livro é muito legal. Eu gostei muito da história, achei o final fofinho. Eu torci pelo casal, então é uma série que eu recomendo, tá bom? Depois eu voltei pra fantasia e eu li Natureza Sombria, que é o segundo livro de Reino das Bruxas, que eu li em março ou foi em fevereiro. Eu falei no vídeo passado também dele.
E assim, ele é um livro de uma fantasia mais dark. Então a gente acompanha a história da Emília, que ela tem uma irmã gêmea, que é a Vitória. Elas vivem em uma cidadezinha ali na Itália e elas são bruxas. Nesse universo a gente tem meio que um clã, vamos dizer assim, uma comunidade de bruxas que vivem escondidas porque tá na época de caçada às bruxas, né? O livro faz muita referência a essa época. E a família dela tem um restaurante, eles vivem uma vida tranquila. Até que um dia a irmã dela é encontrada sem vida e ninguém sabe o que aconteceu. Tava tendo uma perseguição a mulheres, né, a bruxas, só que ninguém sabia que a irmã dela era bruxa. Então, tipo, quem foi que fez isso, sabe? Parecia algo muito mais sobrenatural. E a Emília, com seu desejo de vingança, vivendo ali o luto, ela vai investigar o que aconteceu com a Vitória, por que fizeram isso com ela, e ela acaba invocando um dos príncipes do inferno, porque aqui a gente tem vários príncipes do inferno. Ela invoca um deles, que é o Ira, e ele vai meio que ajudar a desvendar isso, a entender o que estava acontecendo. É um enemies to lovers, tá? Bem enemies mesmo, não se enganem. Eles se odeiam em níveis estratosféricos. Inclusive, eles se odeiam ainda aqui no segundo livro também, tá? Esse é o segundo livro da série. Aqui, a Emília virou outra pessoa. Gente, eu não reconheci ela. Eu acho que a autora trata muito bem a forma como a Emília lida com o luto. Como ela muda, né? Como o luto pode mudar as pessoas. E o luto mudou muito a Emília. Muito mesmo. Ela ainda tem aquela essência de querer só viver a vida dela bem. Mas ela cria uma garra, ela cria uma casca protetora. Ela fala assim, tá, eu tô aqui, tá acontecendo um monte de coisa, tá um caos, então vamos lá, vamos pra cima, entendeu? Eu gosto do Ira também, gosto deles como casal, né? Mas eu gostei muito desse livro, eu dei 4 estrelas. Como o final do primeiro livro foi muito uau, eu comecei esse livro aqui com muitas expectativas. E muitas delas foram alcançadas, tá? Eu achei a fantasia em si, né? A parte do conflito ali, um pouquinho parada. Mas eu fiquei muito presa em outros aspectos da história. Então não foi algo que me incomodou tanto assim. Apesar de eu achar que ela poderia ter desenvolvido mais essa parte da fantasia aqui, sabe? Só que o final desse livro foi muito surreal. Gente, os finais que essa autora faz é surreal. Inclusive, como é o nome da autora? Ih, não sei falar o nome dela, não. Carrie Maniscalco. Eu acho que é assim que se fala. Enfim, gente, eu acho os finais dela surreais. É incrível. Inclusive, a reviravolta do final fez meu queixo ficar no chão. E o melhor de tudo é que foi a Emília que, tipo, encaixou tudo, assim. E eu achei ela muito esperta, gente, porque ela desconfiava de algumas coisas, só que ela não, tipo, deu tudo pra gente na hora. Ela não revelou pra gente isso. Me senti enganada, me senti, porque eu tava vendo todos os passos dela e ela não me contou isso, né? Mas tudo bem. Foi genial ela revelando tudo que ela desconfiava no final. Pisou muito de voo, entendeu? Eu quero saber o que vai acontecer no próximo livro, que é o último da trilogia. Porque eu quero saber como é que vai desenvolver isso, sabe? Gente, é surreal, tá? É surreal, porque assim, depois eu li Os Segredos da Linha de Chegada, que é um livro nacional que tá no Kindle Unlimited. Ele é da Bea M. Lewis. E eu li esse livro junto com a minha amiga Duda, de novo. Beijo, Duda. Gente, ela é minha amiga de leitura, tá? É, assim, minha melhor amiga da vida. Te amo, amiga. Eu fui com muitas expectativas pra esse livro, tá? Porque ele é um livro de Fórmula 1. Que eu nunca tinha lido nada de Fórmula 1, mas eu acho muito interessante. Gosto da adrenalina que esses livros passam. E esse livro, ele vai contar a história de um casal que se conheceu na adolescência. Basicamente, eles se separaram. Foi por um grande mal entendido. Foi um grande mal entendido, assim. Ela acabou tendo um filho. Ele não sabia desse filho. Ela tinha achado que ela que tinha sido rejeitada, tipo, ela achou que ele não queria ver o filho, nem ver ela, só que foi um grande mal entendido. Nada disso aconteceu, ele nem sabe dessa criança. Então, tipo, ela odeia ele e ele também odeia ela, porque ele acha que ela sumiu do nada, ela acha que ele foi embora, largou ela. E é isso, entendeu? E hoje ele é um piloto muito famoso. E aí eles acabam se reencontrando, ele acaba descobrindo tudo isso. E a história se desenrola a partir daí. Então esse livro, ele é uma segunda chance, né? E eu geralmente gosto de livros de segunda chance, mas tem que ser bem desenvolvido. Então assim, eu comecei muito animada para ler esse livro. Só que, desde o início, eu percebi diversos erros. Eu não sei se foi problema da revisão, não sei o que aconteceu. Mas eram erros, tipo assim, eu não sei o quê. E não foi um erro ou outro. Foi a cada página tinha um errinho desse, sabe? E são coisas pequenas, mas que acabam se incomodando ao longo da história, sabe? Ao longo da leitura. Acaba sendo uma coisa que te deixa com o pé atrás. Também eu achei que faltou muito desenvolvimento do casal e da história em si. Eu achei que os diálogos, eles eram muito rasos, meio irreais, assim. Você não via acontecendo na vida real, sabe? Além disso, eu achei o plot final, que é o grande mistério da história, muito previsível. Tipo, eu sabia o que tinha acontecido desde ali, sei lá, as primeiras 100 páginas, sabe? Esse livro tem 500 páginas, se não me engano. Mas eu gostei
muito, assim, dos personagens em si. Eu tava torcendo por eles também, eu achava eles fofinhos. O Henry é uma criança muito fofinha, eu amava ele, sério. Dá vontade de apertar quando eu li as cenas que ele tava. Ele é uma criança muito engraçadinha, muito boazinha. O casal sofreu muito, então eu acho sim que eles mereciam um final feliz. E é um livro bem rápido de ler. Eu li acho que em 2 dias. Mas eu não sei se eu recomendo muito por conta desses erros. Eu acho que é algo que pode atrapalhar a leitura. Não só os erros, mas a questão dos diálogos serem, sabe assim, meio irreais demais. Eu dei 3 estrelas, mas porque tinha Fórmula 1 e eu gostei muito dessa vibe de Fórmula 1, assim. Quero ler outros livros com essa temática. Mas a minha amiga leu e ela acho que deu 4 estrelas. Então, não sei, né? Vai que se você tem um Kindle Unlimited, acho que vale a pena pelo menos pegar a amostra pra ver ali o que você acha. Por último, eu li um livro que esse livro eu vou falar bem rapidinho, porque é um livro bem curtinho e foi um livro que eu li pra escola, porque eu ia fazer uma prova dele. Eu li Odes Seguidas de Ode, falei errado o título. Prosas Seguidas de Odes Mínimas, que é um livro nacional, é um livro de poemas. Eu gosto muito porque a minha professora, né, quando ela tava falando desse livro, ela explicou meio que o trocadilho que esse livro faz. Porque prosas seguidas, prosas primeiro, que é um livro de poemas, seguidas de odes. Odes é tipo uma coisa muito grande, sabe? Algo que você faz, um termo que você usa pra exaltar algo. Odes mínimas. E aí depois de odes vem logo o mínimas, que é tipo coisas pequenas. Então, sabe, tem um trocadilho nesse título. E tipo, muitos poemas do livro são assim, ai, o óculos. E aí ele faz o poema só sobre o óculos, tá meio que exaltando, fazendo uma ode ao óculos, que é uma coisa mínima. Deu pra entender? Eu não sei se eu expliquei direito, mas espero que tenha dado. Eu dei 3 estrelas, porque tiveram alguns poemas que eu gostei, outros nem tanto. Tiveram alguns que eu entendi muito bem, outros nem tanto. Então é algo ali meio dividido, sabe? Eu gostei e tal, mas eu gostei da experiência de leitura, por isso que eu dei 3 estrelas. Eu gostei, inclusive, de ter sido obrigada a ler esse livro, porque eu acho que se eu não tivesse sido obrigada, eu não leria, não pegaria pra ler. Mas é um estilo que eu não tô muito acostumada a ler. Então foi interessante, foi legal. Ele é do autor José Paulo Paes. Mas foram esses os livros que eu li em abril, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei bastante, não teve nenhum livro ruim também que eu li. Então foi legal isso. E é isso, gente. Logo mais vem o Lidos de maio. E aí eu vou conseguir ter atualizado tudo. Me contem aqui o que vocês leram em abril. E vejam os outros vídeos também. Vejam os lidos de janeiro, os lidos de fevereiro, de março, que também estão muito legais. E é isso, gente. Um beijo. Tchau!